Fala galera, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Código Florestal. E por que sobre o Código Florestal? Porque é no Código Florestal que estão as principais disposições sobre as áreas de preservação permanente e a reserva legal. Então a gente vai entender mais ou menos como foi instituído, quais são os princípios básicos, qual é a orientação que predomina no Código Florestal, que é essa lei de 2012, para depois adentrar especificamente no regramento das APP e da reserva legal. Então vamos lá. Bom, o Código Florestal traz logo no seu início os princípios que vão reger ali todas as suas disposições e o regramento do direito ambiental no Brasil. Quais são esses princípios? Compromisso soberano do Brasil com a preservação das florestas. Então o Brasil assume um compromisso perante o mundo, né, de que vai preservar as suas florestas. Por exemplo, na questão da Amazônia, esse princípio é muito importante, né? Há uma discussão mundial a respeito da proteção da Amazônia. Outro princípio é a função estratégica da agropecuária e das florestas na sustentabilidade e crescimento econômico. Então, o Código Florestal, a gente vai ver que é um código que ele, de certa forma, pendeu bastante a favor dos ruralistas, dos agropecuários. Em alguns momentos, a proteção ambiental foi um pouco negligenciada em favor de grandes agricultores e pessoas do gênero. Então, aqui o código trouxe como princípio a função estratégica da agropecuária e das florestas, no sentido de que, reconhecendo que é um setor importante da economia e é importante para o crescimento econômico do país. Outro princípio, a responsabilidade comum dos entes políticos e colaboração da sociedade civil. Aqui o código traz, ele diz que a proteção ambiental vai depender não apenas dos entes políticos, mas também existe uma colaboração da sociedade. Outro princípio é o fomento à pesquisa científica e tecnológica. A pesquisa vai ser incentivada, né, para que haja avanços nesse tema. E também, por fim, incentivos econômicos para fomentar a preservação. O código trouxe ali uma série de institutos que incentivam os proprietários de terra a preservarem o meio ambiente por meio de incentivos econômicos. O artigo 2º do Código traz a seguinte disposição. Ele diz que as florestas e demais formas de vegetação nativa são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Então vai mais ou menos no sentido do artigo 225 da Constituição, que a gente viu na aula passada, no sentido de que o meio ambiente é de titularidade difusa do povo, né? Todos têm um direito fundamental ao meio ambiente, ao interesse comum a todos os habitantes do país. Por isso, o interesse e a necessidade de sua preservação. O Código Florestal trouxe também um regime jurídico distinto até 22 de julho de 2008. O que é isso? A gente vai ver mais para frente com mais detalhes, mas basicamente o código disse o seguinte: até 22 de julho de 2008, as propriedades que continham irregularidades até essa data, elas vão observar um regime mais brando. Depois dessa data, esse regime vai ser mais rigoroso. E por que essa data, 22 de julho de 2008, sendo que o código é só de 2012? Essa data é porque no dia 23 de julho de 2008 foi publicado um decreto que previu novas infrações e sanções administrativas em relação ao direito ambiental. Então o código entendeu o seguinte: a partir daquele momento não se podia mais praticar determinadas formas de supressão da vegetação, por exemplo. Então, a partir daquela data, o regime se tornou distinto. Antes daquela data, permitiu-se uma flexibilização maior no que tange ao direito ambiental. E para reparar esses danos, tanto anteriores a 22 de julho como posteriores, foram criados programas de regularização ambiental, que vão variar se os danos foram causados antes de 22 de julho de 2008 ou
depois dessa data. Outra questão que o Código trouxe foram disposições mais flexíveis em favor do pequeno proprietário rural. Então, considerando que o pequeno proprietário muitas vezes depende da terra para sua subsistência, é dali que ele tira o seu sustento, da sua família, o Código trouxe disposições mais flexíveis. Então, a proteção ambiental pode ser menos rigorosa em caso de pequeno proprietário rural. Quem é o pequeno proprietário? É aquele que tem uma propriedade de até 4 módulos fiscais. Esse é o pequeno proprietário. Outra disposição muito importante são as obrigações propter rem. O que é isso? São obrigações de natureza real, obrigações que acompanham a coisa, independentemente do seu titular. O que isso significa na prática? Significa que quem é o proprietário do bem vai ser obrigado a reparar os eventuais danos ambientais, ainda que ele não tenha sido causador. Então vamos supor, o fulano comprou uma propriedade rural, e ela veio com diversos danos em sua vegetação, diversas violações ao regramento ambiental haviam naquela propriedade. E ele fala assim, não, mas não fui eu que fiz isso. Isso aqui quem fez foi o antigo proprietário, foi ele que não cuidou. Não interessa, é uma obrigação propter rem, acompanha a coisa, então o seu titular vai ser obrigado a reparar esse dano, ainda que não tenha sido ele que causou. Por fim, o Código Florestal trouxe também a previsão do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, o famoso CAR, que é um registro público obrigatório para todos os imóveis rurais. Através desse registro, o poder público vai poder aferir com maior precisão qual é a condição desses imóveis e se a legislação ambiental está sendo devidamente cumprida ali. É isso, pessoal. Feita essa noção do Código Florestal, na próxima aula a gente começa a ver como que o Código tratou das áreas de preservação permanente. Até mais. Tchau, tchau.